o imperialismo tem um interesse muito de manter um enclave militar ali na região, e a Palestina é esse enclave militar. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Conversando com a Soraya Misler, jornalista e ativista brasileiro-palestina, sobre o conflito Israel e Hamas. Uma fala muito contundente dela. Falar um pouco, Soraya, sobre os aspectos econômicos da questão palestina. A questão palestina é frequentemente associada a conflitos religiosos, né? A muçulmanos versus judeus. Tem, evidentemente, o conflito político e territorial, mas quais são os aspectos econômicos que a audiência nossa precisa entender sobre a situação palestina? Um deles, evidente, é a questão da agricultura e produção local. Você falou, a faixa de Gaza é um território diminuto, né? É o tamanho da zona leste da cidade de São Paulo, é o tamanho, por exemplo, do bairro da Barra da cidade do Rio de Janeiro. Muitos trabalhadores palestinos dependem da agricultura. Uma outra parcela nem estuda nem trabalha, ou trabalha em Israel, né, no território do Estado de Israel. Uma agricultura local que está assim inviabilizada, tanto pelos ataques como com o próprio controle da água. Como as restrições de movimento e a ocupação afetaram a subsistência e o sustento dessas comunidades? Você falou, é cercada, não tem acesso à água, tem um controle muito grande sobre acesso até mesmo a alimentos. Existem iniciativas econômicas que busquem mitigar esse impacto? Israel cerca e bloqueia quase totalmente, né, a faixa de Gaza e exerce um controle militar e em muitos trechos também civil, da administração civil, sobre a Cisjordânia, que é o outro território palestino onde vivem mais de 5 milhões de palestinos ali naquela região. Israel controla não apenas a distribuição de água, mas as fontes e reservas aquíferas e os cursos d'água, como o Vale do Jordão, que tem uma ocupação militar brutal, né? E é uma das principais regiões agrícolas do Levante. Como a economia palestina tem sido afetada pela ocupação, e por outro lado, eu queria que você falasse como a ocupação israelense tem por motivadora a própria questão econômica, porque isso é pouco falado, né? É como se fosse só um conflito político, um conflito de segurança, mas esquecendo o elemento econômico. Israel é um gigante econômico, não só comparado aqui ao Oriente Médio, mas inclusive do PIB global. E o quanto a prosperidade israelense é feita a partir do sofrimento das populações palestinas. E se você pudesse falar um pouquinho, o tempo é curto, sobre... a gente vai falar depois das campanhas BDS, mas teve todo um arranjo regional que é chamado dos Acordos de Abraão, né? A tentativa de regularização política do entorno, obrigando o Oriente Médio a reconhecer o Estado de Israel. Os países do Oriente Médio, desde 1948, boa parte não reconhece, por conta do problema da questão da forma que foi feita a partilha, mas ela incluía também acordos de livre comércio e trocas comerciais. Em resumo, o econômico se faz presente não em benefício da população palestina e, quiçá, talvez, até da população judio-israelense. Soraya, contigo. Muito importante o que você está trazendo, porque não dá para compreender o que acontece na Palestina se não entender as bases econômicas que estão por trás e o interesse do imperialismo na região. O imperialismo dos Estados Unidos destina bilhões de dólares para Israel seguir se armando. Israel se tornou, ao longo do tempo, a quarta potência bélica do mundo. Todas essas startups de tecnologia que a gente vê desenvolverem se deram através da ocupação, foram desenvolvidas, a pesquisa e o desenvolvimento em cima da ocupação, da colonização. Então, acho bem importante isso que você está trazendo. Israel, inclusive, tem armas nucleares.
É importante colocar isso. E, ao mesmo tempo, o que eu coloquei o imperialismo tem um interesse de manter um enclave militar ali na região, e a Palestina é esse enclave militar para garantir a sua dominação em toda a região, uma região rica em petróleo, no entorno da Palestina, e ao mesmo tempo manter a dominação da região, dividir para dominar, manter regimes árabes tutelados. Isso é ação do imperialismo. Israel não existiria se o imperialismo não tivesse esse interesse material, econômico na região. Acho importante colocar isso. Com relação ao que você colocou, como que afeta? Afeta todos os aspectos da vida palestina. Os palestinos não têm liberdade para nada. Para os palestinos, ir ao trabalho, ou ir estudar, ou ter até um filho no hospital para as mães palestinas, é um ato de resistência, porque você não tem qualquer liberdade, você tem que passar por postos de controle, você tem que ter a permissão de Israel para circular de uma cidade a outra, tem diferenciação de placas, tem estradas exclusivas para colonos, e cada vez há mais assentamentos israelenses tomando mais terras férteis. A população palestina está completamente fragmentada, então tem uma população palestina, inclusive, que está nos territórios que foram ocupados lá em 48, que são os remanescentes, né, naquele território, a minoria que ficou ali, depois da limpeza étnica, e são 20% da população total do que hoje a gente ouve falar de Israel, submetidos a 65 leis racistas. Tem centenas de aldeias beduínas ali em que não chega nenhum serviço básico. Água, energia elétrica, não tem ordem de residência permanente. É uma situação muito dramática de apartheid. Então, os palestinos têm dependência econômica integral do que vem, do que é permitido por Israel, né, dos fundos europeus, dos Estados Unidos. Então, muito complicada a situação dos palestinos, uma situação em que você não tem liberdade nenhuma. Pense numa situação em que você não pode decidir qualquer coisa na sua vida, porque tudo está submetido à ocupação. Essa é a vida dos palestinos há mais de 75 anos. Com relação aos acordos, a gente teve há 30 anos os chamados acordos de Oslo, né, que foram vendidos para o mundo como acordo de paz entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel, intermediado pelos Estados Unidos, e que diziam que a paz, na perspectiva de 2 estados, que seria, lembrem-se, apenas 22% do território histórico da Palestina, não garantindo o direito fundamental de retorno. E para onde retornariam essas pessoas? Entende? E se não fosse injusta desde sempre, totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva. E esses acordos de Oslo dividiam a região da Cisjordânia criavam a autoridade palestina, um verdadeiro capataz, um gerente da ocupação, com cooperação de segurança com Israel, dividiam a Cisjordânia, que é uma parte do território histórico da Palestina, dentro desses 22%, em área A, sob a administração da autoridade palestina, área B sob a administração da autoridade palestina e controle militar israelense, e área C sob controle militar israelense exclusivo, mais de 60%. Diziam que a paz era gradual. Os acordos de Oslo facilitaram a colonização na Palestina, tendo aí então um capataz. Os acordos de Abraão, na era Trump, visavam a normalização do apartheid, da colonização, e em questão palestina através da normalização com os regimes árabes. E muitos regimes árabes, então, desde então, vêm normalizando relações com o Estado de Israel. Agora eles estavam em negociações com a Arábia Saudita, por exemplo. Então, a gente tem essa situação bastante dramática de normalização, ao contrário do que é necessário, a normalização com dessas relações que mantêm e sustentam a ocupação, a colonização. A gente tem estados, por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Brasil se tornou, nos últimos 16, 17 anos, o 5º maior importador de tecnologia militar israelense.
essa tecnologia que é testada sobre as verdadeiras cobaias humanas, como a gente vê agora em Gaza, em cima das crianças, bebês, inclusive mulheres, homens, idosos, indiscriminadamente, e depois é vendida para o mundo. Israel se desenvolve mais essas tecnologias e depois vende para o mundo, nas feiras de armas no mundo inteiro, e ainda coloca que são testadas em campo. E o Brasil, infelizmente, compra também essas tecnologias, e governos estaduais colocando essas tecnologias nas mãos das suas polícias para promover o genocídio pobre e negro e o extermínio indígena. Então vejam que uma opressão sustenta a outra. O derramamento de sangue palestino sustenta o derramamento de sangue negro, pobre, indígena aqui no Brasil. E faz bastante tempo que nós estamos dizendo isso e falando que precisa isolar a política econômica, culturalmente, sob todos os meios do Estado de Israel. Não é uma questão religiosa. A religião é usada para representações para justificar a colonização. Inclusive é importante dizer, Israel se afirma e colocou uma lei Estado-nação em 2018, que é um Estado judeu, portanto só quem é judeu tem esses direitos, né? Os direitos dessa que se diz democracia, para os outros não há os mesmos direitos, o que há é apartheid. Então nós vemos que muitos, e está crescendo no mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil a gente estava numa manifestação e a gente vê que tem muitos judeus que estão dizendo não em nosso nome, os judeus antisionistas. Sionismo é uma coisa, um projeto político de colonização, que usa a representação religiosa e esses mitos de que a gente briga há milhares de anos, de que é uma questão de 3.000 anos. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. É um processo de colonização de cerca de um século. Esse é o início. Um processo de colonização, a colonização brutal que segue acontecendo até hoje. É uma questão política em aliança com o imperialismo, que tem os seus interesses e os seus tentáculos para dominar a região. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.